Eu recebi aqui Não é no meu ponto, que o canal da Marília Mendonça tem 13 bilhões, é isso? Bilhões isso? de Bilhões. views? 13 bilhões. Indo pra Irmã, tu 14. é bilionária. Rapaz. Meu Deus Muito do céu. Bilionária Bilionária. de fãs, de amor. Ah. É porque, mano, tu já tá prestando atenção nisso no YouTube, é porque você ouve a mesma música no YouTube várias e várias vezes. Aí você começa a se falar, caramba, É toda exatamente música tem, isso. tipo, 30 milhões, sabe? É. Você fala, Põe a "Cara, playlist pra limpar a É. casa. Por exemplo, vamos pegar só no caso da Maria. Beleza, YouTube temos isso, Instagram. Qual que é o número mais ou menos no Instagram? São 35 milhões de seguidores. São só 35 milhões de Não, seguidores. só isso. Só isso. Tranquilo. Tá. Só não isso. é- Beleza. Por que você acha que você tem esses números? Cara, justamente o que eu te falei. Às vezes, uma das coisas que eu acho é que eu não me atentava pra isso. Eu acho que o negócio chegou, eu deixei as coisas fluírem tão livres que eu acho que agora que eu quero prestar mais atenção nisso e ver e estar mais de perto do negócio, eu nem sei se vai continuar assim, sabe? Claro que Parece vai. que Não, as é que você coisas foi quando genuína. você parece que eu falava pra todo mundo, quando eu vejo um artista às vezes que tá muitos amigos que são artistas que estão começando e tal, e um dos conselhos que eu mais dou, eu falo, cara, não faz o seu, faz se seu reprima. negócio, mas não fica pensando demais em sucesso e tal, porque existe uma coisa em vários mercados isso funciona muito bem, mas no nosso parece que isso transparece demais, sabe? A Que pessoa você tem que querer mais do que você exagera demais naquela abraçar coisa, mais sabe? a causa do que o E sucesso, pra né? mim aconteceu, cara, de uma forma muito natural. Foi muito natural de verdade. O meu investimento inicial na minha carreira foi coisa de 1,5 milhão. Foi só isso, e é um investimento muito baixo, falando de sertanejo e tal, né, amiga? Não, mas Assim, me fala mais sobre isso. Como assim? No caso da minha carreira, 1,5 milhão. Como que foi esse Porque tem um dinheiro? esse investimento é o quê? Aonde que foi investido? Esse investimento- É muito Aonde que rápido. veio esse É, capital? ele pediu pra, No começo, pra, 1,5 milhão pra já? gente explicar aquela hora. ele veio do... Na gravação do DVD, Eu fui tem uma planilha, né? assinei um contrato com um escritório que já agenciava a carreira do João Neto Frederico, já tinha alguns artistas lá, nosso empresário, Vander, nosso sócio também. E aí, ele pega, a gente assina esse contrato. O Wander eu tá assinei... feliz hoje, né? Tá super feliz. Ele tem algumas coisas. Mas ele é um alguns cara artistas, feliz, viu? É. Eu acho que é isso que faz o lance dele. Ele é um cara Ele é um cara- feliz e super positivo. Tudo que a gente quer fazer, ele avaliza e bota e vai pra frente. E aí, eu assinei, vou contar a história só pra você entender como é que foi. Eu assinei lá, eu tinha 15 anos de idade. 15 Caramba. foi E o nova, meu hein? primeiro Há 15 projeto... anos. Como que ele te... Vamos voltar até um Não, mas pouquinho. a minha herança Como que foi ele te com 13. encontrou? Cara, um cara que gostava demais do meu trabalho mandou uns e-mails pra ele. Essa história você vai gostar, foi bom você perguntar. Porque você já escrevia E no antes e-mail disso? já escrevia, já era compositora já. E aí eu comecei a escrever com 12 anos. E aí ele mandou um e-mail, todos os e-mails estavam não abra, não abra, não abra, não abra, não abra, não abra esse e-mail, não abra esse e-mail. E aí disse que o Caramba. Vander teve um dia que ele falou, nossa, mas que cara Vou ter que chato, abrir. pelo amor de Deus, eu vou ter que abrir isso aqui. E aí ele escutou, tinha 4 músicas lá. E aí ele escutou as músicas e me chamou no escritório. E eu era muito fã do João Neto Frederico na época também. E o João Neto Frederico era o carro-chefe do escritório. Aí cheguei lá, mostrei as músicas pra ele, conheci o João Neto Frederico. Aí ele falou assim, tem que fazer mais, né? Tem que fazer, tá bom, mas tem como melhorar. Vai lá compor com os meninos. E aí eu comecei a compor com o João Neto Frederico e conhecer as pessoas em volta deles, os compositores que eles conheciam e tal. E tudo começou assim. Aí eu assinei nesse escritório, na Workshow, é o escritório que eu tô hoje, com 15 anos de idade. E meu primeiro trabalho como cantora foi vir com 18. Então, parte desse dinheiro do investimento, o que ele fazia? Ele me mandava um dinheiro que era como se fosse um adiantamento por mês para eu ir pagando as contas de casa, fazer as minhas coisas ali. E aí eu fiquei vivendo disso e da composição. Quando eu tinha uns 17 anos, acho que caiu o meu primeiro ECAD, assim, sabe? Que é o dinheiro da renda da composição e Tá, tal. mas só pra eu entender. Então, aos 15 você fechou esse contrato. Foi. Só que você falou que o primeiro trabalho só veio aos 18. Isso. Então, dos 15 aos 18 são 3 anos. Como que foi esse negócio? Você ficava fazendo o que nesses 3 anos? Cara, quando chegava alguém e falava, vamos fazer alguma coisa, porque eu era emburrada com o Vander. Porque eu achava que ele tava me segurando, sabe? E eu não entendia que com 15 anos eu não ia conseguir fazer nada, porque eu mal consegui depois de véia, ainda mais com 15 anos. Eu não tava preparada pra isso.
E ele só falava, não tá na hora, não tá na hora, não tá na hora, não tá na hora, vai compor. Aí tinha vezes que eu parava de compor, fazia revolução, ele nem sabia que eu tava revoltado. Nem chegava nele, eu tinha que avisar ele que eu tava revoltado. Olha, você tá vendo? Eu tô sem compor aqui, ó. Entendeu? E nós revoltava junto, Mas né? quando você O bom compõe a era música, isso. vocês compunham pra quem? Para os músicos que estavam no front, digamos assim? Era Na verdade, pros artistas, pros né? artistas, pros grandes artistas, né? Pro Jorge Mateus, na época, João Neto Frederico. É que um compositor vai É que levando o o outro compositor, que é. vai levando o outro que tem o número do cantor. Naquele caso, o nosso empresário era o Jorge, do Jorge Mateus. E a gente fazia músicas pro Jorge Mateus, assim, já meio que aqui. E a Marília era a retaguarda do... Na João verdade, Neto a gente Frederico tinha um ali repertório pra gente gravar. E Só como ia que demorando ninguém gravar. acreditava no meio de mulher virar, aquela velha história. Você acha que o ambiente era meio machista de antigamente? acho ou não? Cara, Não, eu eu não tenho acredito. certeza. Eu não acredito mais nisso, você acredita? Agora, É mesmo? Sabe o que, agora- que eu penso? Eu penso num modo geral. Eu até acho que eu nunca conversei isso com as meninas de uma coisa que eu reflito muito, assim. Eu penso de um modo geral agora que é muito difícil um cara. O Vander, ele é um cara que ele é baita empreendedor, já quebrou umas 4 vezes já, teve casa de show em Goiânia, já foi muito influente, aí quebrou de quebrar mesmo. Então, imagina Ele pra tinha um que vir cara, aqui, Thiago. eu preciso. É, lógico. Não é simplesmente pelo fato de eu ser mulher, sabe? Porque acontece também com muitos homens, amigos meus que estão dentro do escritório e às vezes ficam irritados porque o trabalho não tá sendo feito. Mas eu falo, cara, como é que um cara, você vai pegar um dinheiro, por exemplo, que eu te falei desse 1,5 milhão, não saiu nada do meu bolso, entendeu? Eu sou sócia da minha carreira, mas eu não sou investidora. Eu não tinha dinheiro pra isso. Esse 1,5 milhão que ele colocou, esse 1,5 milhão é 1 milhão que foi pro seu bolso ou foi pra investir, sei lá, em botar música na Foi rádio? Isso, sei pra lá? investir, DVD. gravação de DVD, Que gasta etc. muito DVD, E né? isso é um dinheiro mínimo, tá? Isso é um dinheiro muito pouco. Pra você Pra lançar todo mundo é. dentro do mercado que fala que esse foi meu investimento, meu primeiro investimento e depois a empresa, eu me paguei em 2 meses e depois o negócio só foi acontecendo, todo mundo fala, meu Deus, mas isso é muito grande. Porque tem muitos artistas aí que estão com uma planilha aí que nunca vai se pagar. É, coisa Porque de... investiu muito, é isso? eu e a o Maraísa, quando a negócio- gente o sonho entrou no não escritório, aconteceu, né? a gente entrou com uma planilha negativa de mais de 800, né, irmã? Nossa. Mas o que, Não, que é não isso foi da 800. planilha? É Explica porque a pra gente já entrou com DVD. Nesse escritório a gente já tinha gravado. É que a gente é mais tem velha, né? É mais, a gente história entrou já com a vinha planilha um com pouquinho DVD antes. gravado. E também foi mais ou menos na mesma época. É, a que Marília aceitou também. a gente no escritório, na A verdade. gente foi pro A Marília escritório. aceitou? Eu sonhava Aceitou. com isso a minha vida toda. Não, eu já mas se ela não conhecia a gente já era avalizasse, você amiga. vê que às vezes o relacionamento, ele conta muito mais que o dinheiro. Se ela não tivesse avalizado naquela hora, que a gente precisava de um escritório, a gente tinha todo o material e a gente ficou mais 5 meses, 6 meses tentando debater um escritório, porque se você não tem um selo te avalizando, imagina pra gente Um também. time, né? E assim, vários críticos da música chegavam assim, ó, tem repertório, tem o visual, agora tá tudo pronto. Se não for, é porque realmente existe... Mas não tem fórmula, não tem fórmula. Não tem... O que eu tava falando, amigo, só pra terminar, é que eu acho assim, aí eu tava falando, imagina pro Vander, um cara que já quebrou várias vezes, isso Colocar antes um de eu dinheiro acontecer, desse, né? olhar e simplesmente colocar um dinheiro e aí você não vai fazer nada pra isso, você não vai se provar, você precisa, quando você quer um investidor em qualquer lugar, você precisa provar que o seu negócio vai dar certo.